Vamos dar sequência ao nosso conteúdo agora na aula 3. O que temos nessa aula? Vamos falar de ferramentas de gestão de categorias, né? Quais ferramentas temos à disposição aí para nos apoiar nessa implementação do GC no seu negócio? É importantíssimo você conhecer, entender também a importância do layout da sua loja. Pois é, na gestão de categorias isso é muito importante, porque ele vai determinar a posição de algumas coisas ali dentro. Quais são as prioridades que você vai estabelecer ao longo da jornada do cliente. Então, o layout da loja, ela orienta, inclusive, por onde esse cliente vai passar. Ele tem normalmente ele tem um tráfego já natural, né? Então, aqui no exemplo que está na ilustração de vocês aí, uma entrada, e ele percorre entre gôndolas, procurando o que ele precisa, vai para o fundo da loja até ir para o checkout e ir embora. Isso quando você provoca esse movimento. O risco é quando a gente não percebe e deixa uma zona fria para ele. E aí é um lugar onde normalmente tem baixa circulação e a venda acaba não acontecendo como você gostaria. Então é importante que dentro desse conceito de layout de lojas, você seja estratégico, mas não pode dificultar, né? Às vezes a gente coloca o negócio lá no fundo, mas não fala para o consumidor, para o cliente que está lá no fundo. Então é importante também organizar isso da parte visual, orientar o cliente a achar o que ele precisa, né? Bom, algumas dicas aqui para chegar ao caminho que você precisa desenhar, que é, na verdade, o que você quer que ele faça, né? Porque existe o natural e você quer que ele faça um caminho diferente, é um caminho de percorrer a sua loja inteira, entendendo tudo que você tem à disposição para que ele, inclusive, conheça todo o seu portfólio, né? E tenha a oportunidade de comprar mais. Bom, o que é importante nisso tudo? Categoria destino. Então, se ração é minha categoria destino, ela tem que estar no fundo da loja, gente. Você colocar na entrada e tá o checkout logo na entrada, ele vai ficar ali e vai embora. Então, é importantíssimo, categoria destino, como banho e tosa, por exemplo, lá no fundo da loja. Ele tem que passar por tudo aquilo, experimentar a sua experiência de loja, para depois ir embora. Então, é importantíssimo isso, tá? Dica valiosa, e eu acho que vocês já exercitam isso. A maioria dos pets que eu vou sempre é assim, pelo menos. Sinalize esses corredores. Então, se eu coloquei algo lá no fundo, coloque uma informação aérea para que lá da frente eu consiga enxergar que aquela categoria se localiza naquela posição, para não achar que você não tem, ficar perdido e ter uma experiência ruim, né? Outro ponto importante, pontas de gôndola. Às vezes a ponta de gôndola ela serve como impulsionador de vendas, né? Às vezes lojas muito pequenas, né? Então tem uma loja muito pequena, corredor apertado, a ponta de gôndola ela é um ponto natural de produto. Eu não tenho onde colocar, eu crio uma categoria ali. Mas muitas vezes lojas maiores você acaba trazendo ponto extra, traz como um ponto adicional. Então tem lá, na categoria eu tenho um espaço de gôndola para a categoria de petiscos, mas eu tenho uma ponta de gôndola no começo da loja, por exemplo, na entrada, que tem alguns petiscos, normalmente o que eu quero vender, né, que estou com uma margem melhor, ou que estou com uma negociação melhor com o fabricante, eu coloco naquela ponta para impulsionar alguns produtos. E a área de serviços de vocês, como eu disse, é nobre, é importante que ela tenha um destaque, ela tem que ter visibilidade. Então, se de repente colocar no meio da loja, se coloca no fundo, num espaço amplo, que ele consiga enxergar tudo o que está acontecendo. Muitos pets hoje em dia usam, inclusive, aquela área de vidro, né? Isso passa uma confiança, então credibilidade de que o meu bichinho vai ser bem cuidado, eu consigo ficar acompanhando o banho dele ali. Isso é bem importante, é uma experiência diferenciada que você pode promover dentro do seu ambiente de loja. E a vitrine, né? Tem gente que consegue ter vitrine, eu sei que nem todos. Minhas farmácias, por exemplo, não são todas que têm vitrine. Às vezes é só o vidro da entrada, mas vitrine mesmo, para expor produto, para expor uma comunicação, não são todas. Mas quem tem, use. Use muito para inovações, lançamentos, coisas que as pessoas acham que não vão encontrar lá e que você tem. Então, demonstre isso, especialmente quando você tem promoção, algo que você quer acelerar a venda, também vale a pena colocar destaque nessa vitrine. Você pode colocar, por exemplo, decoração de sazonalidade, você pode criar um ambiente ali para traduzir um pouco do que você está vendendo dentro da loja. Então, vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu fui num pet e estava, acho que era época de Halloween, e a vitrine estava toda com desenhos, figuras, e tinha roupinhas, né, de monstrinhos, aqueles capuzinhos, assim, que é uma graça, divertido, que eu nunca pensaria em comprar, mas é super temático com o tema da sazonalidade. E aí fizeram uma vitrine super atrativa, ligado a um tema momentâneo. Então, vocês podem usar muito a vitrine a seu favor, tá? Usem, usem, usem. Bom, falando de layout de loja, eu trouxe um exemplo aqui
de uma Drogasil, por exemplo, né? Uma caixa simples, né? Uma loja retangular. Como funciona hoje? Você tem uma entrada, o tapete vermelho aí na ilustração, vocês estão vendo onde está vermelho, é o tapetinho de entrada. Então, o cliente está entrando aqui pelo meu lado direito, na sequência ele tem já os caixas, então ele não vai para lá, eu tenho que obrigá-lo a ir aonde eu quero. Qual é o lugar que ele está procurando? Ele está procurando provavelmente medicamentos. 70%, 80% dos meus clientes vão à farmácia buscar medicamento. Então, eu tenho que fazer ele rodar a loja. Eu jogo esse balcão de medicamentos aonde? No fundo. E ele passa normalmente pelo corredor mais próximo, mais fácil. Se eu estou ali perto da entrada, ele pega o primeiro corredor. Mas para voltar, ele tem que fazer outro caminho, porque aí o caixa já está jogado para o outro lado, o lado oposto da entrada. Para que quando ele voltar, ele passe por outros corredores. E aí ele possa ter oportunidade de comprar mais produtos. Então, essa é a organização bem resumida de uma farmácia. Normalmente a gente coloca também medicamentos livres de prescrição, que são os analgésicos, antigripal, que você não precisa de receita para comprar, então estão fora do balcão. Eles também ficam próximo, fazem uma esquina ali com o balcão. E a área de dermocosméticos, aquela área de produtos para beleza também, que muitas vezes vem de um dermatologista uma receita, então a gente já deixa bem próximo do balcão, até por uma orientação clínica, para que esse espaço não seja puramente beleza, ele seja de saúde também. E aí, no meio da loja, estão as outras categorias, né? Especialmente na entrada, que vocês veem ali, que tá amarelinho, normalmente o que tem ali? Sabonete líquido, sabonete em barra, coisas que ele não entrou na farmácia pensando em comprar. Então, quanto mais próximo do balcão, mais zona quente eu tenho, mais produtos de destino eu tenho. E normalmente é onde eu tenho giros bons. Então, ali no meu caso, as pontas de gôndolas, né, que estão viradas para o balcão, tem uma saída muito boa dos produtos que estão expostos ali. Então, é importante vocês entenderem como está o desenho da sua loja, qual é o layout que você tem e como o GC pode te ajudar nessa organização. Eu trouxe aqui muito de pitaco, tá? Um desenho, um rabisco aqui de como seria para mim um layout funcional de uma loja pet. Então, o exemplo que eu tenho aqui, onde está vermelho é a entrada e tem a saída, né? Se eu estou considerando que banho e tosa e ração são categorias de destino, o que eu faço? Coloco essas categorias lá no fundo da loja, de novo, igual medicamentos. Eu jogo isso lá para o fundo para o cliente entrar e até lá, passar por alguns corredores para depois fazer o caminho oposto para a saída no checkout. Durante essa jornada, é aqui que eu coloco na entrada. Eu coloco categorias sazonais ou de conveniência, ou de ocasional, né? Ou de ocasião ali, de rotinas diferentes. Então, eu tenho roupas, eu tenho caminha, eu tenho acessórios na entrada da loja, porque ele não entrou, provavelmente, pensando em comprar isso. Eu preciso mostrar que eu tenho. Na volta dele ali, eu conecto também com os tapetes higiênicos, com essas categorias ali de rotina, né? Então, categorias que têm muita frequência, não necessariamente são tão destino, mas têm frequência, eu também deixo já numa área mais quente. Aliás, numa área mais fria, porque a área quente, que é a entrada da loja, onde todo mundo passa, eu preciso colocar produtos em que ele não pensa em comprar. Em zonas frias, eu forço ele a movimentar aquele espaço. Então, por isso que, normalmente, a gente coloca também as áreas de rotina, categorias de rotina no meio da loja. E aí, por final, ali no checkout, sempre também é importante colocar algumas coisas de sazonalidades ou de impulso, né? O checkout funciona muito como impulso. E até mesmo a farmácia, até coloquei aqui um exemplo da farmacinha de vocês, a farmácia Pet, também fica no fundo, porque a gente sabe que é um destino, mas ele está numa lateral. Então, posterior ali à saída das rações, ele passa, percebe o sortimento que você tem de farmácia. E se por acaso, é uma coisa pontual, ele também tem como pegar no checkout. Isso é importante, tá? O checkout ele pode ser servir como um impulsionador de algumas categorias e produtos, mas ele também tem que facilitar a vida do consumidor. Então, por exemplo, eu passei por toda a jornada, não vi a farmácia, não lembrei, cheguei no caixa, lembrei do remédio de carrapato. Putz, a cada 3 meses tem que comprar, tá na hora, eu vou voltar lá? Não vou voltar não, vou embora, outra hora eu compro. Se eu tiver isso fácil, né, aqueles itens de curva A que a gente falou, curva A, B, C da farmácia, ali atrás do caixa, em que o atendente pode facilitar a hora que eu pedir, tá na mão, isso ajuda muito. Então, você converte uma venda que talvez poderia ser perdida se não tivesse tão fácil. Então, pensem nisso também. Além de impulsionar, também tem que facilitar. O checkout ele tem esse papel super importante na jornada do cliente. Espero que seja assim, mais ou menos assim, né, a vida de vocês, que seja, claro que não é simples, eu sei que cada loja é um tamanho, eu trabalho hoje
muito com layout de loja, então quando eu vou inaugurar uma farmácia, a gente olha para ela para definir que categorias, o que vai ter, o que vai estar em cada lado, e cada farmácia é de um jeito. Então a caixa, que a gente chama, a caixa da loja, né, uma retangular, uma é triangular, uma tem uma pilastra no meio, então eu sei que não é fácil definir isso assim de uma hora para outra, mas a ordem, pelo menos né, cronológica, de jornada, vocês já sabem como fazer. O que é destino fica mais no fundo, o que é rotina fica no meio, especialmente o que não é muito procurado, vocês deixam mais no começo, porque todo mundo vai passar e todo mundo vai ver. Beleza? Agora sim, vamos falar de planograma. Planograma, temido planograma, como faz um planograma, para que serve? Bom, aqui tem um exemplo na imagem aí que vocês estão vendo, de um exercício de uma gôndola sem planograma e outra com planograma. Então, sem planograma, aquela bagunça, tá tudo misturado. Então, por exemplo, eu vou comprar shampoo e na gôndola tá shampoo para cabelo cacheado, cabelo liso, várias marcas, tem condicionador do outro lado e eu quero comprar para cacheado, como é que eu faço? Tá tudo misturado. É complicado pra caramba. Se eu vou numa loja que tem planograma estabelecido, eu vou ter ou blocado verticalmente ou horizontalmente a categoria e a subcategoria. Então, dentro de shampoos, eu tenho uma subcategoria de shampoos para cachos, né? Para cabelos cacheados. E aí eu vou ver shampoo e condicionador, várias marcas para cachos, vários preços, embalagens promocionais e eu decido o que eu vou comprar. No mundo pet, o exercício é o mesmo. Então, tem que se blocar ou por marca, ou por sabor, ou por idade do pet, enfim, vocês conhecem muito mais do que eu, mas é importante facilitar essa decisão do cliente. Se tiver que se perder ali na gôndola, é venda perdida, pessoal. Então, vamos organizar essa nossa gôndola, certo? Aqui eu trouxe um exemplo bem fictício, hipotético, de um possível planograma de ração seca, só para ilustrar e para vocês pensarem, tá? Pode ser que não seja exatamente assim, então pensem junto comigo. Se eu tenho um planograma aí de ração seca, eu tenho uma escala, né? Normalmente a gente quer vender muito a super premium, não é? É o que tem uma margem boa. E o cliente normalmente procura a premium, a básica, depende do bolso. Então, o que eu faço? Coloco a super premium na altura dos olhos do cliente. Bloco essa super premium ali, facilito para que ele entenda a vantagem, veja a embalagem, descritivo e decida por uma compra mais interessante para o nosso negócio. Na sequência, também na altura dos olhos, tem a Premium, que é uma marca boa, tem uma categoria importante para vocês e tem bom giro, então não dá também para ficar lá embaixo. E aí, conforme vai descendo, você vai descendo também em relação a preços. Os produtos mais baratos ficam mais para baixo, os produtos que trazem, às vezes, uma margem muito ruim ficam para baixo, porque você tem uma relação não tão próxima com o fornecedor. Então, pensem nisso na hierarquia. E lá para cima, um pouquinho mais para cima, ficam as high premium, né? As que são acima da super premium, não sei como é que vocês chamam, mas as naturais, às vezes, são muito mais caras, né? Então, é mais difícil, inclusive, de ter giro. Então, ela tá um pouco mais acima da altura dos olhos, mas a que você quer mesmo vender tem que ficar ali fácil para o cliente. E aí, dentro dessa hierarquia, tem também aquela divisão, né? É uma ração para filhote, para adulto, então, raças pequenas, raças grandes, tem até por raça, inclusive. Então, vocês têm que organizar isso e facilitar a vida do cliente. Então, eu que tenho, por exemplo, uma Shih Tzu, eu já vou direto onde tem a marca que eu procuro e tem o desenho do Shih Tzu ali. Então, eu preciso me localizar. Se eu tiver que rodar pela loja, eu perco tempo. Então, o planograma está aí para nos ajudar nisso. Importante, eu sei que pequeno varejo às vezes é difícil, né, ter esse conhecimento, mas saibam que existem sistemas que automatizam a produção de um planograma, pois é, facilita muito a vida. Então, o que vocês têm que fazer? Usem os fabricantes. Se eu tenho relação mais com o distribuidor, peça ao distribuidor para fazer uma ponte, tentem um papo com o time da indústria para ajudar vocês a organizar essa gôndola. Eles têm isso muito fácil. Então tem aqui, eu trouxe na tela alguns exemplos de possibilidades de softwares. O mais usado normalmente é o Spaceman, no meu mundo pelo menos, né? No varejo alimentar e farma é o Spaceman, mas tem vários outros aí super bons, com preços diferentes. Não é barato, tá? Não é muito barato. Então normalmente
Vale a pena para quem tem mais de 3 lojas, de repente, mas quem não tem, procura o seu fabricante que ele vai te ajudar. Esse planograma lá, você coloca as prioridades, o papel da categoria, você coloca inclusive a medida da sua gôndola. Aí é muito bom por isso. Você coloca, eu tenho 1,20 m de gôndola e eu tenho 4 prateleiras e eu tenho X produtos. E sendo que esse vende a curva A, esse é a curva B, e essa matemática toda, o algoritmo ali monta a estrutura de como deve ser um planograma sustentável, um planograma interessante para o seu negócio. E já vem depois pronto, várias fotinhas, porque cadastra ali, você vê aí que estou na tela, acho que é o Whiskas, já vai trazer a embalagem, o produto e qual é o sabor que... Porque assim, tem isso, né, gente? O produto que gira mais, o Whiskas sachê, legal, mas gira mais o de carne ou de frango ou de cordeiro? Tem tudo isso. Então, também você coloca, inclusive, o giro desse produto para ele ter mais espaço pro de carne, menos pro de cordeiro. Não sei, tô chutando, tá? Mas é isso que acontece com o sistema. Isso automatiza, traz inteligência pro seu negócio, não fica no achismo, né? Que a gente fala assim, como é que eu faço isso? Vou chutar aqui. No quesito planograma, não dá para chutar. Porém, dá para ter percepções. Enquanto você não tem sistema, enquanto você não tem um GC pré-estabelecido, dá sim para você construir com base em observação. Observação e critérios estratégicos do seu negócio. Legal? Bom, falando ainda de planograma, acho importante a gente trazer alguns exemplos. Um exemplo eu trouxe aqui para vocês entenderem como funciona na prática, né? Trouxe aqui uma foto de um pet em que a gente tem o espaço aí de petiscos. Beleza, petiscos, como eu disse. Então, qual que seria a árvore de decisão de petisco? Eu vou comprar petisco, ração, então no caso é ração úmida, e eu quero embalagem, lata ou sachê? Eu quero um preço médio, então eu vou olhar ali marca, eu quero a marca Pedigree, e depois eu vou para o sabor, né? Então, essa árvore de decisão tem que estar traduzida na gôndola. A gente está vendo um exemplo aqui, que o Whiskas está blocado em marca, então a parte de gatos, ela está bloqueada totalmente em marcas, estão outras marcas do lado, ela é vertical, então marcas verticais e eu tenho tanto para adulto, filhote e sabores, isso vai descendo. Do outro lado, a gente vê a parte de cães, onde eu tenho uma divisão de embalagem, em cima tem as latas, e ali para baixo eu tenho sachês, e as marcas estão na horizontal. Então, você vê que Pedigree puxa toda a gôndola. Isso é possível fazer, e é possível que tenha acontecido aqui, porque a categoria é muito maior. Os sachês, o portfólio para cachorros, às vezes, é muito maior que a de gatos, não sei. E aí, talvez, esse pet fez essa separação. O que traz aqui de alerta? Primeira coisa, o sortimento. Achei o sortimento aqui um pouco restrito. Então, não sei o que vocês veem no seu dia a dia aí, mas eu tô vendo para cachorros da parte de sachês, Pedigree e uma outra marca, Magnus ali, que está preenchendo um share de gôndola que eu acho que pode ser desproporcional ao share que ele deve ter de vendas. Então, se eu vendo muito mais de Pedigree, eu deveria ter mais gôndolas de Pedigree. E Magnus deveria ter um espaço menor se eu vendo menos. Imagino que ele vende 20% da categoria e o nosso Pedigree aí seja 80%, 60% da categoria. É por aí, vou chutar aqui, 60% da categoria. E aí ele precisa de mais espaço. O quanto ele vende é o quanto de espaço ele tem que ter. A gente chama isso de share de gôndola. Esse share de gôndola muitas vezes é orientado pelo share de mercado. E esses dados vão para vocês através de informações de pesquisas, indústrias e também empresas que são especializadas em pesquisa. Por exemplo, a gente tem a Nielsen. A Nielsen é um grande auditor de mercado. Ele vai no supermercado, ele vai num varejo farma e mede a venda, mede o espaço de gôndola, ele traz uma série de informações. E aí ele traz um pouquinho do comportamento geral, generalizado, para que você possa absorver a partir disso o que dá para aplicar no seu ponto de venda. Então fica uma dica para entender um pouquinho de Nielsen, dados de mercado no seu dia a dia aí. Ainda aqui sobre sortimento, a gente percebe também que não tem muita opção, de repente, de produtos mais saudáveis ou produtos mais medicinais. Então, o portfólio para cães ali está faltando algumas coisas. Eu imagino que vocês tenham visto até mais coisa do que eu. Mas, enfim, é assim que a gente lê hoje, olhando para a gôndola, um planograma. Oportunidade sempre tem para melhorar. Olhem para de vocês, entendam o que dá para ser feito de melhor aí para vender ainda mais. O que dá para fazer para vender ainda mais? Fazer venda casada, fazer cross-merchandising. O que é cross-merchandising, Luana? Conectar uma categoria com outra. Então, por exemplo, então, primeiro ponto aqui, um exemplo de supermercado, ketchup, como algumas pessoas falam.
O ketchup, quando você compra, muitas vezes, 41% das vezes, você compra maionese também. Olha que legal. E sabia que 41% também compra batata palha? O que eu faço aqui com essa informação? Coloco um clip strip, coloco um ponto adicional de batata palha junto com o meu ketchup. Porque eu já sei que ele vai querer, eu já facilito, não deixo ele esquecer dessa batata palha. A maionese sempre do lado para que ele possa levar o conjunto. Eu, por exemplo, não faço cachorro-quente só com ketchup, não. Eu gosto da maionese. Então, preciso dos dois juntos. Esse mesmo racional você precisa aplicar no seu universo. Então, se eu estou vendendo uma ração seca, eu tenho oportunidade de completar com um petisco, com uma ração úmida. Então, um bifinho, eu posso casar muito bem com uma ração seca para que esse cliente lembre que o bichinho também merece um mimo. E eu sei que vocês já devem fazer isso no ponto de venda, mas é só um lembrete que isso pode começar simples e pode crescer. Vocês podem fazer isso, esse cross, com várias outras coisas, tá, pessoal? Aqui tem umas imagens também do universo pet só para tangibilizar um pouco do que eu estou falando. Mas essa conexão entre categorias é super relevante, porque vai fazer você vender mais, no geral, ticket médio vai ser maior, e a unidade por cesta, ou seja, quantos itens ele compra toda vez que ele vai no seu negócio, vai aumentar. O que isso significa também dizer é que ele vai ter mais frequência daqui a pouco na sua farmácia, no seu pet. Por quê? Porque ele vê que tem outras oportunidades. Ele não tem só a ração para comprar lá. Ele aprendeu comprando outras coisas que você atende ele em outras necessidades. Então, essa conexão entre categorias vai te ajudar muito a acelerar suas vendas. E assim, a gente encerra esse módulo.